Glória a Deus, saúdo os irmãos e irmãs na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, com certeza você veio hoje aqui, essa manhã, buscar a presença do Senhor e Ele já estava aqui te esperando. Então, neste momento, eu gostaria que vocês colocassem em pé e vamos colocar o nosso coração na presença de Deus neste momento. Eleve os seus pensamentos ao Senhor e coloque a Ele o que está no seu coração, a angústia, a ansiedade, ou o agradecimento que você tem a dar a Ele nessa manhã. Então coloque isso diante do Senhor neste momento e peça para que Ele venha com a tua presença nessa manhã sobre a sua vida, sobre a sua família, e que Ele te encha, e que você saia daqui diferente como você entrou. Então coloque tudo isso diante do Senhor neste momento e vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, porque o Senhor deu o fôlego de vida para nós mais um dia. Então nós queremos agradecer por termos a oportunidade de estarmos aqui prestando culto ao Senhor. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa nos surpreender, através das músicas, através da Tua palavra, através da ceia. Senhor, que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença. Então que não seja mais um culto onde nós vamos participar, entrar aqui no templo e sair, mas que seja um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas, aquele que morreu por nós, aquele que nos salvou, aquele que nos edificou, Senhor, como igreja. Então, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença sobre as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Continue em pé, vamos louvar ao Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis quem glória sim, em paz e sangue. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
nações há de julgar. E os remidos triunfantes. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Bem. Bom dia, irmãos. Ah, como é bom estarmos aqui juntos, né, irmãos? De manhã, eu estava hoje de manhã cedinho tomando um cafezinho, eu gosto muito de café, tomei café, falei, meu Deus, como que é bom, domingão. É ruim acordar cedo, né, irmãos? Eu já brinquei com os irmãos que esse negócio de acordar cedo não é de Deus, né? Já falei, porque esse negócio de acordar cedo, vai ter que a formiguinha, esse negócio, é tudo depois do pecado, irmãos. Antes do pecado, Deus ia na viração da tarde conversar com Adão, olha só que beleza. Então, acordar cedo, mas, falando bem sério, é muito bom a gente acordar e poder receber Deus as bênçãos, renovação do nosso dia, da nossa vida, para podermos continuar louvando e adorando com alegria e com sinceridade do coração. Mas há de chegar o dia que Ele voltará e fará a chamada final. E eu quero estar lá, e você? Ele já está vencendo, a batalha está chegando, já está chamando, convocando, os clarins estão tocando, os anjos estão chegando, Cristo está voltando, mas o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, senão já era. E quem estará lá? Você estará lá? Amém? Eu estarei lá. Então, quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos cantar com alegria, todos cantando, soltando as vozes, com decisão, com vontade. Vamos ver aí quem vai cantar. Zé Carlos, solta a voz aí. Você, Raquel, faz um dueto aí. Tem o pastor Gil Sebasti que faz um dueto? Canta também aí. Faz um dueto aí. Quem mais ali? Seu José? Eu sou mesmo. Solta a voz, meu filho. Seu filho está te vigiando aqui, hein? Canta com vontade aí. Sandoval, canta com alegria, meu filho. Vamos lá. Elizabeth, canta aí aquele soprano gostoso. Vamos cantar, irmãos. Renatão, é isso aí. Entrou para cantar. Não pode ficar parado. Vamos lá. Quando se fizer a chamada, lá estarei. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando for findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor,
Fique atento. Na última quarta, tivemos mais um culto de consagração de bebês. Veja como foi. Queridos irmãos, vocês têm sido bênção na vida de muitas famílias em situação de emergência e vulnerabilidade, através do projeto Amor de Verdade, que atende membros da nossa igreja, pessoas que frequentam a célula, famílias apoiadas por membros da igreja e também projetos sociais parceiros como a Associação Nova Criatura, Projeto Nova, Equipe da Esperança, Instituto ID, Impacto Aventuras, Missão Colibri e Missão Los Angeles. Continue ofertando, doando e assim, abençoando e dando suporte às pessoas necessitadas em diversas áreas da vida. Contamos com você. Tudo que foi dito está alinhado com a palavra de Deus. Então, o evento, além de um evento empresarial corporativo, que a gente veio aqui para aprender sobre liderança, ele também está alinhado com as palavras de Deus. Isso é sensacional. Você saber que a gente pode ser excepcionalmente melhor em alguma coisa, tira um pouco daquela caixinha que a gente está acostumado a viver. Eu estou achando sensacional a parte empresarial, que para mim é muito importante, porque eu estou começando o meu negócio, está sendo uma experiência maravilhosa. Ainda não fez a inscrição para o Summit 2018? Aproveite o desconto e pague apenas R$ 90 até o dia 8 de outubro. Não deixe de participar. Vá até nosso site, faça sua inscrição e invista na vida de seus liderados. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Irmãos, vai ser um prazer nós podermos estar juntos durante a conferência, falando sobre aquilo que Deus está fazendo na África. Estejam orando e nos vemos em setembro juntos aí, participando nessa conferência. Deus abençoe vocês. A nossa campanha de 40 dias de oração pelo Brasil continua. Que esta graça que um dia nos salvou mova nosso coração para que sejamos a resposta necessária ao clamor de muitos em nossa nação. Sua participação é muito importante. Acesse umb.org.br. Clique no banner da campanha e confira todo o material de apoio. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estar com vocês, compartilhar as coisas que a gente está produzindo agora no Ministério Infantil. Não é o que as crianças vão estudar, mas o Drops desta semana são sempre alertas. Nós estamos fazendo uma série em cima de
histórias bíblicas e como os pais e os filhos iam reagindo, né? E o de hoje nós estamos comparando duas histórias, que é a história de Josafá e do seu filho, Jeorão. E ambos conhecem a Deus e eles fazem decisões de quem eles vão seguir. Josafá seguiu os passos de seu pai e de seu avô, de seu pai Asa e de seu predecessor Davi. A Bíblia é bem clara nisso. E diz que Jeorão seguiu os passos da casa de Israel. Ele se casa, o pai dele faz uma coisa errada, porque ele quer juntar os dois reinos, estreitar os dois reinos. Naquela época, Israel havia sido dividido e 10 tribos ficaram juntas e outras 2 ficaram separadas e juntas. As 2 tribos eram Judá e Benjamim. E as outras 10 restantes, elas eram chamadas de Reino do Norte ou Israel. E as 2 juntas, Judá e Benjamim, eram chamadas de Judá ou Reino do Sul. E Josafá era rei de Judá. E Acabe se casou com Jezabel, que era uma mulher sacerdotisa de Baal. O nome dela significava Baal exulta. Até falar é um negócio que dá um impacto na gente, né? Baal exulta, uma pessoa ter um nome desse. E o rei Josafá, para estreitar os laços entre os 2 povos, ele deixa que o seu filho mais velho se case com a filha de Acabe e Jezabel, Atalia. E esse rapaz, ao invés de andar nos passos do seu pai, anda nos passos do seu sogro e da sua sogra, e a sua mulher é uma grande influência na sua vida. Então, essas histórias, elas são alertas para nós que somos pais discipuladores, para ajudarmos os nossos filhos a olharmos quem é a família, com quem você está se aliando, com quem você vai se casar, com quem nós, como pais, permitimos que fazemos aliança com outras famílias, sociedades. Então, essas 2 histórias nos mostram. E mostram que quando Josafá morreu, o povo de Judá sofreu, chorou, perfumou o seu corpo. Ele foi enterrado na cidade de Davi junto com os reis. Mas quando Jeorão morreu, ele simplesmente foi enterrado. O povo não chorou e não fez toda aquela cerimônia de perfumes que eles costumavam fazer. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não junto com os reis. De tanto mal que ele trouxe ao povo, ele não andou nos caminhos do seu pai. E a Bíblia diz, e eu não vi em lugar nenhum da Bíblia uma frase assim, e o povo não sentiu saudade de Jeorão. Então, como pais discipuladores, nós temos que ver e temos que ensinar aos nossos filhos, às pessoas, para eles prestarem atenção para quem eles vão olhar, quem eles vão seguir, porque o final de cada um deles dá para a gente perceber quem segue a Deus, quem não segue a Deus. Então, pais discipuladores, olhem o Drops dessa semana, que está muito... Eu fiz um resumo, né? Lá tem mais coisas. E mande para outras pessoas. Eu atendi uma senhora que estava com problema com uma outra pessoa que percebeu. Eu falei assim, mas você já viu que nós temos um Drops que fala sobre isso? Umas 2 semanas, estava bem fresquinho. Eu falei, então envie para essa pessoa. É um jeito de você ajudar alguém que você conhece, que está com dificuldade na educação dos filhos. Mande para ela esses Drops que a gente disponibiliza. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Quem está aqui e não conhece, Drops é um videozinho que a gente produz junto com a nossa produção. E ele dá essas dicas de como você educar os seus filhos. Então, semanalmente, a gente tem um novo. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor, porque a Tua palavra realmente é a verdade. E nós lemos histórias tão antigas, de uma outra cultura, quase perdida no tempo, mas, ó Deus, os princípios delas, elas são usáveis nos dias de hoje, são atuais. A Tua palavra é atual, por isso
a gente ouve, a gente lê, e ela cai no nosso coração como alimento. Nós conseguimos digerir, faz bem à nossa alma. Pai, eu quero te pedir pelos pais da nossa igreja. Ó Deus, eles têm a tua palavra, a nossa igreja produz material para ajudá-los na educação dos filhos. Pai, nós não queremos que eles errem, não queremos que eles sejam levianos, ó Pai, na educação dos seus filhos, para que quando chegue a adolescência eles tenham que chorar. Pai, nós queremos, ó Deus, que eles sejam preventivos, ensinando, principalmente na primeira infância, essa fase tão importante de estrutura da psique, ó Pai, que eles possam trazer esses princípios profundos aos seus filhos. Pai, pedimos também a tua bênção sobre os nossos facilitadores, sobre as crianças, que o teu Espírito Santo mais uma vez esteja agindo no coração dos dois, que os facilitadores sejam alimentados por ti quando estiverem dando o teu alimento, Senhor, às crianças. Pai, que a tua mão sobre eles seja abundante. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças aqui, pré-adolescentes, com a tia Tati. É assim, quem sabe faz ao vivo, não é? Glórias a Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Mas esse amém é de verdade mesmo? Glórias a Deus, estamos juntos. O Senhor continua sentado no seu alto, sublime trono. Ele governa todas as nações e Ele é o justo juiz, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, esse é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Bom dia a todos, estamos felizes aqui. Na frente do seu boletim, você tem um aviso muito importante. Começa nessa sexta-feira a nossa conferência missionária. Nós queremos que você esteja ligado para que todos os povos adorem ao Senhor. O nosso foco é a África. Você viu no nosso vídeo, o pastor Paulo Fineman estará conosco, um dos preletores. Você vai ser avisado de coisas grandes, você vai tomar consciência de grandes ações que os nossos missionários têm na África. Nós nem podemos contar todas, alguns deles correm risco de morte, não é? Porque estão em países fechados, onde há perseguição, mas eu já estou orando, estou dizendo, Senhor, eu quero muito participar da conferência missionária, quero que o Senhor fale comigo, eu quero ter uma experiência nova sobre missões. A igreja que não é missionária é como a padaria que não tem pão, como o açougue que não tem carne, ou seja, não faz sentido. Por isso, se você é membro da nossa igreja, nós estamos assim animados em ver todos os membros da nossa igreja, todos os congregados também. Quem são os congregados? Aqueles que, embora não sejam oficialmente membros da igreja, estão conosco sempre. Tem a nossa igreja como a sua igreja, para participarmos o quê? Do sustento da obra missionária. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Olha só, por quê? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós até falamos de modo diferente, porque onde está o seu coração está o seu tesouro. Mentira. Jesus está dizendo que Ele vai olhar o nosso tesouro, as nossas posses, e onde elas estiverem, Ele vai ver, aí está o coração deles. O texto está dizendo que nós devemos acumular este tipo de riqueza no céu. Como é que você manda dólar para o céu? Como é que você manda prata e ouro para o céu? Não manda. Você manda atitude de louvor, de adoração, você manda a sua vida para o céu, e você manda um investimento missionário, o sustento da casa de Deus para o céu. É isso.
É incrível, meus irmãos, quando eu e vocês chegamos aqui no gasofilácio e colocamos a nossa oferta, ela não cai na conta da igreja aqui só, para a manutenção da obra de Deus, ela cai no nosso cartão, no nosso extrato, lá no céu. E Deus está dizendo, onde está o seu dinheiro, onde estão as suas posses, eu vejo onde está o seu coração. Então nós podemos ter muitas boas palavras a respeito do reino de Deus. Nós podemos falar boas coisas a respeito da vida com Deus. Mas Deus está nos advertindo que onde está o nosso dinheiro, aí é que de fato está o nosso coração. Isso é um alerta para mim e para você. Onde colocamos o nosso dinheiro? Não, em tempos difíceis temos que poupar. Então na poupança está o nosso coração. Não, quando eu tenho dinheiro eu gosto de comprar coisas novas. Bom, então nessas coisas novas está o meu coração. Assim, irmãos, somos alimentados pela palavra de Deus para fazer o que é certo. Então quero convidar você, daqui a pouquinho nós teremos um momento de contribuição, e você que vai fazer a sua oferta missionária de fé, preencha esse cartão dizendo, mês a mês, 12 meses sem faltar, com a graça de Deus eu vou dar a minha OMF, porque é oferta, M porque é missionária, exclusivamente missionária, não se usa fora de missões, e F de fé, não é um resto, não é uma quantia que eu administro tranquilamente no meu orçamento, é uma oferta de fé, que implica eu buscar a Deus, Senhor, quero exercer fé para investir na tua obra, a obra missionária. O missionário quando sai daqui, ele vai por fé, ele tem fé que Deus vai mantê-lo, ele tem fé que a igreja vai cooperar com o seu sustento. E, irmãos, desde seminaristas até missionários, eu já ouvi notícias muito tristes, de alguém que chega no seminário e fala, olha, a igreja mandou a minha oferta para pagar o meu seminário os 2 primeiros meses, ou os 3, depois parou e nunca mais. Irmãos, isso não pode acontecer. Ou o missionário foi para o campo, a igreja o enviou, ele confia que Deus vai provê-lo através da igreja, e aí a igreja se torna infiel, porque Deus nunca se torna infiel, a igreja entra em infidelidade. Então, quero animar o seu coração, para colocar realmente o seu tesouro no lugar certo, e revelar ao Senhor onde é que está o seu coração. Irmãos, nós temos passado momentos difíceis, e a nossa igreja precisa também de saldar as suas contas, as suas despesas. Como eu tenho dito, 31 dias a gente gasta, não é? É energia elétrica, todo tipo de gasto, tributos, 31 dias. Mas nós vimos aqui para ofertar 4 dias no mês, que são os domingos. E se nós não ofertamos nesses 4 dias, as despesas continuam nos 31 dias. Então peço a você que coloque o seu coração no seu dinheiro aplicado no reino de Deus, amém? Também você viu o anúncio que está chegando já no mês de outubro, o nosso congresso Arte e Vida, um momento muito especial para você investir nos seus filhos, nos seus netos, nos seus sobrinhos. Há muitas oficinas que tratam de arte, mas há uma oficina que trata mais da vida, mulheres adoradoras, muito importante, oficinas muito preciosas que você pode aproveitar para ser edificado e crescer na graça de Deus. Vou deixar vocês aqui, não é? Se vocês estão em boas mãos, pastor Leno, pastor Luiz Otávio estão aqui, e eu vou dar um pulinho ali na igreja do Rouxinóis, não é? Do Colibri, não é Missão Colibri, é igreja parceira no Colibri. Estamos pastoreando ali, temos 4 células lindas, 2 delas estão para se multiplicar, estamos vibrando. E agora estamos no Rouxinóis também, pastor Leno está assumindo Rouxinóis, além das atividades, que não são poucas, que ele tem aqui. É um povo que trabalha, é um povo que luta, e nós vibramos, irmãos. A alegria que nós temos de servir a Deus é demais. Deus nutre o nosso coração, e assim nós somos muito, muito abençoados. Que Deus abençoe vocês. Fiquem aí com o pastor Luiz Otávio, e eu estarei indo ali para a igreja do Colibri. Glória a Deus, irmãos. Nesse momento nós gostaríamos de conhecer aqueles que estão nos visitando. Então, se você está vindo à nossa igreja aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, nós gostaríamos de conhecer você. Então nós temos, gostaria de convidar o irmão a se colocar em pé, o irmão ou a irmã, para nós podermos dar um abraço, perguntar o seu nome, né? Nós temos alguns visitantes nessa manhã aqui na igreja.
Olha ali que bênção. Uma salva de palmas para os irmãos. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Aqui também nós temos, os irmãos e as irmãs. Glória a Deus. Fiquem à vontade, a nossa casa é a casa de vocês também. E vamos, neste momento, ver o nosso VT de missões. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. É uma honra, um prazer muito grande estar falando contigo nesse momento. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua presença, pela tua oração e o teu testemunho. Eu quero encorajar você a participar da OMF, da Oferta Missionária de Fé. É uma oferta que sai voluntariamente da nossa vida para abençoar a área de missões. Missionários que estão espalhados dentro do nosso estado, do Brasil e no mundo inteiro. Projetos sociais que dependem da nossa oferta missionária de fé. Fé porque nós cremos que Deus vai colocar nas nossas mãos recursos para abençoar. Você pode fazer isso de várias maneiras. Primeira maneira, você pode, uma vez por mês, colocar no envelope o valor que Deus está colocando para abençoar o trabalho de missões. Uma vez por mês, fácil. Uma outra maneira, você pode utilizar transferência bancária. Vai aparecer a conta aqui para você, a conta bancária, e você pode transferir. Pedimos para que você, por favor, mande um e-mail para tesouraria@primeirabatista.org.br para que a gente saiba que você está ofertando para missões. E a terceira, a mais simples de todas, use o seu cartão de crédito e parcele em 12 vezes o valor que você deseja para investir na obra missionária. Viu como foi fácil? Investir em missões no reino de Deus é muito bom. Eu tenho certeza, Deus vai abençoar a tua vida grandemente, a tua família poderosamente, pela tua fidelidade mês a mês. Louvado seja Deus pela tua vida. Um grande abraço. É isso aí, meus irmãos. Como o pastor Gilson disse, vamos nos envolver com a obra missionária e vamos usar mesmo os nossos recursos para abençoar a Igreja de Cristo no mundo todo. Então, nesse momento, você vai ter essa oportunidade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas com alegria. Então, enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e entregar o seu dízimo e a sua oferta aqui na frente, em nome de Jesus.
lá, só vocês. Mais forte. Isso. Vai, Otoniel. Vai, Jete. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos aí, canta aí. Vamos, Alfredo. Vamos, Chico. Isso, Douglas. Vamos, Eladir. Solta o contralto. Vamos lá. Vai, Jada, solta a gaita aí. Vai. Ó. Gostou, né, Nena? 3 e... Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar um momento. Como é bom louvar ao Senhor e declarar essas verdades sobre as nossas vidas, não é verdade? É uma bênção de poder fazer isso junto com os irmãos. E hoje, junto com todos, nós também vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, se você quiser abrir a palavra já, nós vamos ler o texto que fica em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Se a produção puder projetar para nós, será uma bênção. Queridos, quando nós falamos de ceia, nós precisamos relembrar alguns aspectos que a ceia traz para nós, como cristãos, na nossa convivência em relacionamento com Deus, que são pontos importantes que nós precisamos sempre parar para pensar e refletir sobre por que nós ceiamos. E enquanto eu estava lendo essa palavra, hoje de manhã, me veio à mente 3 aspectos importantes em relação à ceia e como nós lidamos com a ceia durante o culto, durante as nossas vidas. Em primeiro lugar, a ceia ela é um memorial. Eu não sei se os irmãos já puderam ter a oportunidade de visitar um memorial, mas o memorial ele tem aquele objetivo, aquela função de relembrar algo importante que aconteceu, tanto na história quanto na cultura de um povo. E a ceia para nós, em primeiro lugar, ela significa isso. O que o texto diz que Jesus, enquanto compartilhava a ceia, ele começou dizendo, ele disse, fazer isto em memória de mim. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a ceia, ela é algo que nos relembra o sacrifício de Cristo. Ela é feita para que nós possamos parar e refletir sobre o que Jesus fez em relação aos nossos pecados, em relação à nossa salvação, a nos tirar da condenação do pecado. Então, em primeiro lugar, esse memorial deve ser celebrado por nós todas as vezes que nós ceiamos com os irmãos. Em segundo lugar, a ceia, ela é um ritual de aliança também. É interessante que quando nós falamos em aliança, a gente já lembra de casamento. Quantos são casados aí? Olha aí que bênção, hein? Glória a Deus. Quem não é casado vai casar em nome de Jesus. Mas esse ritual de aliança, na cultura oriental, era muito forte. Então, quando as pessoas se aliançavam, não em relação a casamento, mas existiam alianças de sangue, alianças de negócios, Então, essa aliança,
ela determinava que tudo que era daquela pessoa agora pertencia a esta pessoa também. Então elas compartilhavam a vida, compartilhavam tudo que elas tinham, quando elas falavam que tinham uma aliança um com o outro. E essa aliança de Cristo para nós veio também com esse simbolismo. Aqui na nossa cultura ocidental, a gente não leva de forma tão pesada a aliança, mas para nós ela é um ponto muito fundamental também, dentro do cristianismo, porque Cristo fez uma aliança conosco, quando Ele morreu na cruz. Essa aliança ela é eterna, essa aliança ela dura para sempre. Então a ceia também remete a isso, remete a essa aliança que nós temos com Cristo Jesus. Essa aliança que não é só uma aliança de dependência que nós temos em Cristo, porque Ele nos tirou os pecados, foi Ele quem nos salvou, mas é uma aliança de amor, é uma aliança onde nós nos comprometemos a amar a Cristo todos os dias das nossas vidas. E em último lugar, a ceia também é um tempo de comunhão e bênção entre a igreja. Toda vez que a Bíblia fala sobre banquete, sobre mesa, ela se remete a isso também. Há uma comunhão que nós devemos ter uns com os outros. É tão lindo quando a gente vê a palavra de Deus lá em Atos, falando que as pessoas compartilhavam tudo que elas tinham, que as pessoas que tinham mais vendiam suas posses e davam para as pessoas que tinham menos. Então a igreja ela vivia numa comunidade, onde cada um se ajudava, onde as pessoas se amavam, e nós devemos viver assim também. Hoje, graças a Deus, nós temos as células que elas podem compartilhar desse amor, dessa vivência nas casas. E isso é muito lindo. Você vê pessoas ajudando umas às outras, pessoas investindo na vida uns dos outros. Na verdade, é o cristianismo sendo vivido nos dias de hoje. Aquele mesmo cristianismo que a igreja primitiva vivia, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, se lembre disso quando você estiver ceando, que Cristo nos deu a ceia como um memorial, Ele nos deu a ceia como uma aliança, e Ele nos deu a ceia como uma bênção de comunhão para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos ler o texto agora, 1 Coríntios 11, a partir do 23. O texto diz: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Nós vamos cantar neste momento, enquanto a música estiver tocando, enquanto nós estivermos cantando, nós vamos receber os elementos da ceia, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé. Vamos fazer assim, uma dinâmica mais fácil. Quando você receber os elementos, você pode se assentar. Aí nós vamos ter a certeza de que todos receberam ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Bendito seu sangue, que por nós
Glória a Deus. Alguém ficou sem receber os elementos? Só faça um sinal de mão. Amém. Glória a Deus. Queridos, coloque-se em pé neste momento. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E nesse momento nós vamos refletir um pouco sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos sondar os nossos corações, sondar as nossas vidas, para que não haja pecado em nós, para que não haja nada que nos impeça de viver na presença de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir que você feche seus olhos e eleve os seus pensamentos ao Senhor. Peça para que Ele sonde o seu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa manhã, possa mostrar aí dentro do seu coração aquelas coisas que precisam ser transformadas, perdoadas ou liberar perdão. E coloque isso diante do Senhor. Se é algo doloroso, se é algo difícil para você, diga isso a Ele. Fala: Senhor, traga cura para a minha vida. Senhor, neste momento, me perdoa, me liberta dos meus pecados. Diga isso a Ele nessa manhã, porque Ele está aqui, o Senhor Jesus está aqui. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 24: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Seguindo o mandamento de Cristo, em memória de Jesus, coma o pão. Da mesma maneira, o corpo de Cristo somos nós, a sua igreja. Então, neste momento, você vai compartilhar o seu cálice com o seu irmão. Você vai trocar o cálice com ele e vai dizer assim: eu amo você em Cristo Jesus. Então, sirva agora o seu irmão, sua irmã, e diga isso. Lembrando que nós somos um corpo e vivemos em unidade. Este é o cálice da nova aliança. No meu sangue fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, em memória de Jesus, relembrando o sacrifício dele na cruz, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, tome o cálice neste momento. Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer, porque esta aliança é viva todos os dias sobre as nossas vidas. O teu sangue, ele foi derramado por nós, e nós podemos viver uma vida cheia de graça, de misericórdia, através da remissão dos nossos pecados. E nós te agradecemos, porque nós queremos, nós escolhemos viver a serviço de Cristo todos os dias. Senhor, muito obrigado, porque nós vivemos em unidade. Independente do que nós vemos no mundo, pessoas guerreando umas com as outras, onde o ódio impera e o consumismo está realmente tirando a vida das pessoas.
que se desgastam querendo buscar as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo. Nós viemos nessa manhã, Senhor, dizer que o mais importante para nós é a Tua presença. O mais importante para nós é viver de acordo com a Tua vontade, não a nossa. Então, Deus, que essas verdades, que essa unidade, que essa santidade que nós devemos viver em Cristo seja viva em nós todos os dias. Nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor venha nos relembrar todos os dias que nós somos Teus, que nós fomos comprados pelo Teu sangue. É isso que nós Te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplaudir com um copinho é meio difícil, né? Mas dá. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você vai devolver o seu cálice e nós vamos dar continuidade à palavra de Deus. Amém, amém, amém. Esse é o nosso Deus. Podemos aplaudir o nome dele mais uma vez. Senhor, o Senhor está no alto e sublime trono, e a tua glória enche toda a terra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, papai. Ó Deus, dessa manhã tão maravilhosa, nós rendemos o nosso tributo ao Senhor. Nós colocamos o teu nome em alto, Senhor, nós te exaltamos. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos. Nós fazemos, ó Pai, culto solene ao Senhor.
ó Deus, com muito temor no nosso coração, com muita alegria, com muita reverência, Senhor. Ó Deus, nós nos humilhamos diante da Tua face, diante da Tua glória, diante da Tua majestade. O Senhor que triunfou, ó Pai, e deu o nome a Jesus, ó Deus, para que o nome de Jesus fosse mais alto do que todas as coisas, estivesse sobre todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra. Pai, é o nome dele nós fazemos menção nessa manhã, o nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos resgatou, aquele que nos amou e nos ama e nos amará até o fim. Nós te bendizemos, fala conosco, ó Pai, nessa manhã. Nós temos expectativas com o Senhor, com a Tua palavra. Nós temos, ó Pai, anseio por ela. Nós desejamos, ó Pai, uma orientação nessa manhã. Fale à Tua igreja, ao Teu povo. Nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Podemos assentar, amados. O nosso Deus é esse que nós cantamos. Ele venceu a morte, Ele triunfou. E depois desse louvor tão maravilhoso, obrigado Aurimar e toda essa orquestra maravilhosa, que faz a gente sentir o pedacinho do céu, não é verdade, irmãos? Coisa maravilhosa poder louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle. E quando nós olhamos, quando nós saímos daqui desse oásis, parece que nós literalmente estamos num oásis. Nós acordamos de manhã, vimos a igreja e louvamos, e aqui estamos na presença dEle. E quando nós saímos esse mundo afora, nós encontramos tantas tragédias, tantos desgostos, tantos problemas, tantas lutas. Nós não temos mais a satisfação de assistir um telediário, porque são só tragédias, informações cada vez piores. E de quando em quando, alguém pergunta: onde está o seu Deus? Evangelizando, um líder de célula falou para mim essa semana: pastor, eu encontrei uma pessoa que ele estava questionando a existência de Deus, porque tem tantas tragédias, se Deus existe, por que Deus permite crianças, por exemplo, passar tantas lutas? Aí eu fui lá com ele, conversando, fui abrir a palavra, abri em Romanos capítulo 1, de 18 em diante, que o homem não fez caso de Deus, o homem virou as costas para Deus, adorando as coisas em vez de adorar o Criador. E a palavra fala: por isso Deus os entregou a paixões, a uma mente perversa, a uma mente que maquina para o mal, e o homem recebe de si a sua devida recompensa. Então, essa é a nossa sociedade, essas são as pessoas, mas Deus ainda faz milagre no nosso meio, amém? Deus ainda age no nosso meio, no meio desse caos, Deus ainda faz milagre. E esse é o título da mensagem dessa manhã, e nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em livro de Reis, capítulo 5, e nós vamos estar meditando dos versículos 1 ao 19, e nós vamos ver que naquele momento Deus também fazia milagre, e o caos estava reinando em Israel. Naquele contexto, o rei da Síria havia dominado, havia invadido Jerusalém, Israel, e havia levado pessoas cativas, e guerras e mortes e todo tipo de assombro e de tragédia, mas Deus ainda fazia milagre, e hoje também Deus ainda faz milagre no nosso meio. E eu quero que você fique com a palavra de Deus aberta, e nós vamos estar meditando aqui sobre 5 formas do agir de Deus ainda no nosso meio. Versículo 1 diz assim, você pode acompanhar no telão, se você não trouxe a sua Bíblia. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria.
mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura motivo para desentender comigo. Então Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vai e lava-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi então dali furioso. Em outras traduções fala indignado. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. E assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E a sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do meu Senhor, quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse: Naamã, já que não aceita o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto de sacrifício, nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe, por única coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. E o Senhor o perdoe, teu servo, por isso. E disse Eliseu: vai em paz. Amém, irmãos? Hoje eu vou falar baixinho, porque a minha garganta está bem ruim, e se a minha filha estivesse aqui, ela falaria: pai, é isso mesmo. Pai, o senhor fala muito alto, o senhor grita demais, pai. O senhor tem que falar mais baixo. Então hoje, com certeza, eu tenho que falar baixo, né? Porque realmente eu estou ruim da minha voz. Quem nunca ouviu essa história, né? Eu contava para as minhas filhas a história de Naamã, né? Já relatei, nós já ouvimos quantas mensagens nós já ouvimos, né? Desse episódio tão interessante, que Deus, no meio do caos, Ele continua fazendo milagres.
Deus, no meio do caos em que nós vivemos na nossa sociedade, Ele não está morto, Ele continua fazendo milagres, e nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que inclinar nossa mente e o nosso coração à palavra do Senhor, e saber que Deus continua fazendo milagres nos nossos dias. Não importa a situação, não importa a condição que nós estamos. Esse comandante Naamã, ele representa o cidadão de hoje, ele representa o cidadão da nossa sociedade, e o texto fala que ele era comandante de um exército do rei da Síria, talvez hoje um dos principais, as pessoas do nosso mundo, uma pessoa imponente, uma pessoa importante. O texto fala também que ele era grande também diante do seu Senhor, ele era um homem respeitado e honrado pelo rei. O texto fala que ele era uma pessoa também, uma pessoa guerreira, um herói de guerra. Nós tivemos há pouco tempo um herói de guerra dos Estados Unidos que quase que o seu funeral foi uma semana de honras, passando pelas cidades. Esse Naamã era um herói de guerra, tinha 4 grandes virtudes, né, que talvez uma pessoa de uma sociedade gostaria que seu filho fosse um comandante, uma pessoa respeitada, honrada, que tivesse muitas posses, que tivesse condição, uma pessoa de bem, mas ele era leproso. E nós, quando vamos estudar mais profundamente o texto, ele não somente tinha lepra, mas ele tinha algo mais que a lepra. Ele tinha uma enfermidade na pele que ia além da doença da lepra. Então, nesse contexto, Naamã se encontra e ele não tem nenhuma perspectiva, ele não tem nenhuma solução, ele não tem médico que possa resolver o seu caso, e a sua vida ela vai em decadência desse fato adiante. Não tem como ele retroceder, não tem como ele avançar, não tem como ele ir para o campo de batalha, não tem como ele exercer as suas funções. E Deus ainda assim faz milagre. Nós queremos ver aqui 5 formas do agir de Deus. A primeira delas é que Deus escolhe as coisas e pessoas simples para realizar os teus desígnios. Deus escolhe sempre coisas e pessoas simples. Deus escolheu um rio Jordão. Acaso não havia em Damasco rios melhores do que o rio Jordão? Essa foi a narração do comandante Naamã. E às vezes nós achamos que sempre as nossas coisas são as melhores, né? Pode viajar pelo mundo, mas sempre, né, aquele carreteiro de Campo Grande é a melhor comida que tem. Você pode comer muita coisa. Eu lembro uma vez, quando o Cafu estava no auge, já havia ganhado o Mundial, e fizeram uma entrevista com ele lá na Itália, e perguntaram para ele qual era a comida preferida dele. Ele respondeu com todo orgulho, falou assim: a minha comida preferida é arroz com ovo mole, em cima do arroz, né? E quem não gosta de uma comidinha assim, né? Você pode achar que tem muita coisa boa por aí, mas igual a nossa terra de Campo Grande, não há. E mais ou menos foi isso que Naamã falou sobre o rio Jordão. Acaso o rio Farfar aqui em Damasco não é melhor, talvez mais limpo, né, mais cauteloso? E Deus escolhe as coisas simples. Deus escolhe aquilo que está disponível para nós, e o Jordão está aí, está aí do lado da nossa casa, as coisas simples. E Deus também escolhe pessoas simples. Deus poderia ter mandado um profeta falar com o rei da Síria, Deus poderia ter levantado uma visão a Naamã, como ele já fez em outros casos, em outras situações, mas
Deus é o Deus, quando Ele quer agir, Ele mostra e revela as coisas às pessoas simples. Nesse caso, Ele escolheu aquela menina que nem aparece o nome dela, ela que poderia ter um sentimento de rejeição, de vingança, né? Porque afinal foi o comandante Naamã que invadiu Israel e que levou ela cativa. Talvez os pais foram mortos, talvez os pais foram presos, talvez os pais ficaram em Israel mesmo, porque o rei da Síria levou somente um pouco depois da invasão, levaram só algumas pessoas. E afinal aquela menina poderia então ter a oportunidade de falar assim, que esse homem morra com essa lepra, que ele pague por aquilo que ele fez, mas simplesmente ela levanta uma voz na casa dela com muita humildade, com muito respeito à sua senhora, à sua patroa, e ela fala assim, depois daquela angústia, daquela situação que o marido vive em casa, porque nós perdemos o sentido do que é ter uma lepra. Nós não imaginamos o que é uma pessoa com lepra. Você talvez não tenha nem visto um câncer de pele que talvez está na carne viva. É algo terrível, é algo feio, é algo que a pessoa, pelo menos eu fico assim, muito sensível a tudo isso. E aquela menina, então, vê aquela situação dentro da casa dele, e ela fala assim, ai, minha senhora, se o meu senhor fosse em Israel, lá existe um profeta, e com certeza esse profeta ia orar e abençoar, e esse meu senhor seria curado da sua lepra, né, da sua enfermidade. Então aquele comandante vai então até o seu senhor, que é o rei da Síria, e ele comenta sobre isso. Então ele apoia e ele providencia recursos econômicos e providencia 350 quilos de prata, né? Ele providencia ouro, providencia vestimentas de festa, que era algo muito valioso, de uma pessoa de honra, de uma pessoa de, talvez eu diria, e alguns teólogos falam que talvez fosse também as vestimentas que o próprio Naamã havia adquirido quando voltava dos seus triunfos, das suas guerras, que era condecorado, que o rei lhe dava vestimentas importantes, e ele levou tudo isso para que Naamã fosse procurar o rei de Israel, e também escreveu uma carta. Então vem o segundo princípio, como Deus age para ele mostrar o seu poder e dizer que ele não está morto, que ele ainda faz milagre, é que Deus usa maneiras diferentes. Deus sempre usa maneiras diferentes para realizar algum propósito, algum desígnio. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala que Deus, havendo falar muitas vezes aos pais pelos profetas, Ele também fala de diversas maneiras. Deus fala muitas vezes, mas Deus fala de diversas maneiras. E nós temos a sensação, e pelo menos eu carrego uma carga denominacional muito grande. Eu acho que Deus age somente naquilo que eu entendo como Deus age. E Deus, irmãos, Ele é sobrenatural. Deus, Ele vai além daquilo que nós achamos que Ele fala. E às vezes nós somos incrédulos com o agir de Deus, porque se Deus não age da mesma maneira sempre, quando tem alguma coisa que sai da caixinha, eu já olho e fico meio incrédulo, falo, será que isso é de Deus? Será que é verdade isso? Será que isso não é um falso profeta? Será que... a nossa sensação, o nosso sentimento é esse. E Deus, Ele age de diversas maneiras e maneiras diferentes. E o versículo 10 fala, quando ele vai buscar Eliseu, primeiro que quando ele busca o rei de Israel, e que ele lê a carta enviada pelo próprio rei,
esse rei, ele tem um sentimento, eu imagino que ele era uma pessoa muito colérica, muito enérgica, esse rei, porque quando ele lê a carta que o rei fala assim, eu estou enviando o meu servo, e quando ele vê toda aquela comitiva, aqueles carros, aqueles cavalos, aquelas carruagens, parando em frente do palácio dele, ele falou assim, opa, olha só que oportunidade que eu tenho de receber uma comitiva real do rei da Síria, e ele vai, e quando ele lê a carta que ele fala assim, eu estou enviando o meu servo para que você o cure da lepra, ele tem uma reação inusitada, ele rasga a sua roupa, ele fala assim, acaso eu sou o rei de Israel? Eu sou Deus, eu posso dar vida, eu posso tirar a vida, eu não posso fazer isso. Esse homem quer alguma coisa, algum motivo para fazer afronta minha, ele quer alguma oportunidade para fazer guerra contra mim. E ele então fica muito furioso, e isso chega aos ouvidos de Eliseu. E Eliseu então manda que esse homem, Naamã, procure ele na casa dele. E Deus faz as coisas diferentes, porque quando para aqueles carros, e o texto é bem claro, para carros e cavalos, e Eliseu então manda um servo dele, o seu discípulo, aquele que está aprendendo com ele, aquele que caminha com ele, aquela pessoa simples, aquele menino, e ele vai então, chega lá para Naamã, e Naamã fica frustrado, porque ele fala assim, cadê o homem de Deus, que profeta, que todo mundo fala dele? E ele fala assim, olha, o meu Senhor manda você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e você será limpo e será purificado da sua lepra. Interessante que quando Deus não usa aquilo que é convencional a nós temos pelo menos 3 atitudes. Uma delas, indignação. Deus não correspondeu às minhas expectativas. Deus não agiu conforme eu gostaria que Ele agisse. Deus não ouviu a minha oração conforme eu pedi. E é incrível quantas pessoas que chegam a falar que está indignada com Deus, está aborrecida com Deus, porque Deus não ouviu e não respondeu às suas orações. Quem somos nós, quem sou eu e quem é você para ficar indignado contra Deus? Segunda atitude, comparação. Nós somos especialistas em comparar. É Deus agir de uma forma diferente da que eu estou acostumada, eu começo a comparar. Eu comparo o tempo de hoje com o tempo de ontem. Eu comparo a igreja de hoje com a igreja de ontem. Eu comparo o servo de Deus, o pastor tal com o pastor tal. Eu comparo isso. O meu sentimento é esse, de comparação, e a comparação mata, ela destrói. E talvez a pior delas é a incredulidade. Será que isso é de Deus mesmo? Será que esse cara é de Deus? Será que esse homem que fala que é de Deus é de Deus? Será que essa palavra é de Deus? Há uma desconfiança, porque nós somos tão religiosos quanto os religiosos. Nós somos tão legalistas como os legalistas, porque Deus não está agindo conforme eu sempre vi, e eu sempre pensei. E eu lembro uma situação, uma certa vez, que havia uma teologia da prosperidade chegando no Brasil, e aquelas coisas do Benihim, e ele orava e as pessoas caíam, e aquilo foi um escândalo, e coisas como esta. E eu tinha certo receio a tudo isso, e nós fomos para missões, chegamos para evangelizar um lugar onde eles nunca tinham ouvido falar sobre isso, nunca tinham tido experiências como essas. E uma vez eu orando,
uma oração normal e uma pessoa cai. E eu fiquei mais ou menos, talvez, com esse sentimento de Naamã, de indignação, de incredulidade, de comparação. E a minha reação foi essa pessoa não está bem. Ajuda ela porque ela não está bem. E aí ela chegou e ele levantou e ela começou a pular. E eu falei assim, Raquel, ajuda essa menina porque ela não está bem. Ela está pulando. E aí a Raquel sentou, colocou ela na cadeira, depois que tinha acabado a reunião, e eu fui conversar com ela para saber mais o que estava acontecendo com ela. Ela falou, pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou sentada, mas eu estou pulando dentro de mim. E ela nunca tinha ouvido nada de nada. Isso é na Espanha. Espanha é muito... Os pentecostais na Espanha é como o batista tradicional aqui, é bem conservador. E aí Deus falou no meu coração que Ele age nas pessoas conforme Ele quer. E na hora que Ele quer e como Ele quer. E não pode ser como eu determino como Deus age. Esse é o segundo ponto. Deus age de maneiras diferentes. Às vezes eu ficaria surpreendido se alguém orasse por alguém estar na UTI e essa pessoa saísse. Qual seria a nossa reação? Não, fica aí, mas eu não orei por ela, pedindo para que o Senhor pudesse curar e restaurar. Essa semana mesmo eu fui visitar uma pessoa na UTI e orei por ela. Falei, Senhor, o Senhor tem poder, o Senhor restaura a saúde dessa pessoa, faça a tua vontade na vida dela. Imagina se essa pessoa fala assim, agora estou saindo. Não sai não, fica aí, não sai não. Já chamaria a enfermeira, por favor, vem aqui, porque esse homem quer sair daqui da cadeira. Talvez nós somos tão religiosos que nós não estamos abertos ao mover de Deus. Tem uma ilustração muito antiga, e é verdade, de uma senhora no sertão da Paraíba, que eles estavam orando, pedindo a Deus para que mandasse chuva, e o pastor então fez uma semana de oração, e terminaria no domingo aquela campanha de oração, e aquela senhora então veio com guarda-chuva para a igreja, para o culto, porque era o final da campanha de oração pedindo chuva. E todo mundo então, quando viu a senhora com guarda-chuva, começaram a tirar sarro dela, falando, mas não estamos orando, eu quero voltar para casa protegida, porque vai chover. E nós oramos e às vezes não cremos. Nós estamos orando, pedindo pelo Brasil, mas nós estamos falando mal. Nós estamos orando pelo marido, e quando fala, e o teu marido? Meu marido é uma bênção, mas a bênção não é de uma pessoa abençoada, é de uma incredulidade nossa. Meu marido, aquilo ali é uma bênção. Com quem diz, não quer nada com nada. Nós somos incrédulos, e nós comparamos. Agora, outra coisa que Deus faz, para ajudar você e a mim, que eu também sou assim, é que Deus sempre coloca pessoas certas no nosso caminho. Sempre tem um escudeiro para Jonatas. Sempre tem um Jetro para apoiar um Moisés. Sempre tem um Bernabé, em português, Barnabé. Um Barnabé para buscar a Paulo. Sempre tem alguém que vai ajudar. É bem da verdade que nós temos muitos Sambalate no nosso meio. Aquelas pessoas que criticam, aquelas pessoas que falam, você não vai conseguir, isso é muito difícil. Aquelas pessoas que se levantam dentro de nós para impedir a obra do Senhor. Mas Deus coloca sempre do nosso lado pessoas pelas quais e com as quais falam assim, meu Senhor, Pai, esse homem deveria ser um homem muito bom. Ele era respeitado, ele era honrado. Alguns teólogos falam que possivelmente seriam filhos que poderiam estar acompanhando o seu pai no ofício da guerra, mas também pai no sentido de uma consideração por aquele comandante. Lembra daquele centurião que foi ao encontro de Jesus, falou para Jesus que a filha dele estava enferma, manda sair uma palavra do Senhor
minha filha será curada, porque eu também sou homem que tem o comando, e quando eu digo vá, ele vá, e como eu digo vem, ele vem. E as pessoas falaram para Jesus, ele é um homem bom, tem ajudado o nosso povo. Eu acredito que esse Naamã também era um homem bom, porque ou filhos, ou discípulos, ou seguidores, ou servos, chama ele de pai. E ele subiu ao seu carro indignado, querendo voltar para a Síria com a sua enfermidade, ressentido, porque nem sequer Eliseu foi encontrá-lo. E ele fala isso, eu esperava que ele viesse ao meu encontro, afinal de contas eu sou uma pessoa importante, se eu quisesse mandar matar, eu mandaria. E ele manda mergulhar nesse rio Jordão, e aí as pessoas falam para ele, pai, mas e se ele tivesse pedido alguma coisa difícil para você, você não faria? E simplesmente ele fala para você mergulhar e ser limpo. Vamos lá. Eu imagino que muitas coisas passaram pela cabeça de Naamã nesse momento, e não é o mérito da questão tratar das coisas subjetivas, porque não está na Bíblia, mas eu me colocaria no lugar dele. Imagina eu pagar o mico de descer do meu carro, talvez ele com toda a sua roupa para poder esconder a sua lepra, e ele ter que mergulhar 7 vezes. A dúvida, a incredulidade, a indignação, elas impedem o agir de Deus. Mas quando nós temos pessoas que nos apoiam, não, vamos, eu entro com o senhor lá no rio, lá, vamos juntos, vamos. Quando o pastor Gilson falou que Roxinóis estava precisando de ajuda, eu senti, falei, não, pastor, pode contar comigo, pode contar com a gente, nós vamos lá apoiar, vamos limpar. Estamos limpando, estamos pintando, estamos ali colocando a mão na massa para ver a obra de Deus sendo levantada. Já abrimos uma célula ali, a célula já está grande, a gente vê o agir de Deus. Irmãos, quando uma pessoa fala, vamos fazer, sempre Deus vai colocar alguém para te apoiar. Se você é líder de célula, quer abrir a tua casa, não importa quantas pessoas eu já aconselhei, eu já falei, e falou, pastor, eu gostaria de abrir a minha casa. Eu falei assim, abra a tua casa, mas só eu e minha esposa. Eu falei assim, a Raquel e eu, nós abrimos uma igreja na Espanha, na nossa casa. Abra a tua casa, que Deus vai te abençoar. E Deus começa a abençoar, e vem uma pessoa, vem outra, e de repente a pessoa está feliz da vida, porque Deus mandou pessoas, e ela conseguiu. E é assim, porque Deus manda pessoas certas para dar apoio, e para que possamos avançar e ver os milagres de Deus na nossa vida. Quarto princípio, Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus não é homem para que minta, Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra e não com a nossa. Eu não posso comprometer o nome de Deus. E aí nós vamos estudar um pouco mais esse texto, o texto, ele não é claro. Ele não é claro quando o profeta Eliseu fala para Naamã, vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão. O texto não é claro em dizer que ele consultou a Deus e que aquela palavra fosse uma orientação de Deus, como nós encontramos em outras ocasiões, que o texto fala exatamente, e consultou ele ao Senhor, e o Senhor disse, faça isso, isso e isso. Mas, quando nós olhamos os comentários bíblicos, eles falam que toda a orientação de um profeta, ele busca primeiro, ainda que
o escritor ele não relata especificamente isso, mas ele consulta a Deus e seguramente Deus o orientou. Era dois oficiais que nós tínhamos no Velho Testamento, o profeta e os sacerdotes. Os sacerdotes, eles apresentavam o povo a Deus, em oração, em intercessão, em sacrifício, aproximava o povo a Deus, e Deus usava os profetas para aproximar Deus das pessoas. Então, praticamente o profeta era a boca de Deus na terra, e quando Eliseu fala para Naamã, vai e lava 7 vezes no Rio Jordão, era Deus que estava falando para esse profeta, e Deus honra e cumpre a sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia, e se Deus fala para você alguma coisa, ainda que seja louca, cumpre a palavra de Deus, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Amém? Às vezes Deus coloca situações na nossa vida que eu não sei você, porque de repente você pode ser mais crente do que eu, né? Porque eu tenho minhas incredulidades, às vezes eu tenho os meus questionamentos, e Deus fala para mim assim, faça isso, e eu falo assim, Deus, será que é o Senhor? Será que sou eu? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu comi demais ontem à noite? Quer ver a situação difícil que é para mim? É quando eu preparo uma mensagem. Quando eu prego a igreja que eu estou acostumado, que eu vivo a igreja, a nossa igreja, quase não tenho essa dificuldade. Mas quando eu sou convidado a pregar numa outra igreja que eu não conheço, uma conferência missionária, uma série de conferência, e eu preparo 3, 4 mensagens, e eu estudo, e eu pergunto o tema, e ele me fala o tema, e eu estudo, preparo. Às vezes, quando eu chego à igreja, Deus fala para mim, essa é a mensagem que eu quero que você pregue. Ah, não, Senhor, por que o Senhor não falou antes? Não, irmãos, eu sento e começo a orar, e eu transpiro. Como assim, Senhor? E aí vem o louvor e parece que Deus vai me alimentando e vai falando comigo, e eu vou entrando naquela luta, Senhor, mas eu preparei tudo, preparei o PowerPoint, preparei tudo, Senhor, e Senhor, eu vou ficar aqui, que eu não vou sair daqui, porque eu não preparei nada, fora disso aqui. Irmãos, eu já desobedeci o Senhor, falei, eu não sei se isso é da minha cabeça, pelo certo, pelo duvidoso, eu vou pregar a palavra do Senhor, aquilo que está aqui. E eu prego. Irmãos, eu saio dali numa frustração, numa decepção. Peço perdão a Deus porque eu fui rebelde, eu fui soberbo, eu acreditei nas minhas anotações, eu me afiei nela. Mas como é gostoso quando você senta, que Deus não faça isso sempre, porque é muito sofrido, é melhor Ele falar antes do que na hora. Às vezes vem o texto na cabeça da gente assim, vê o texto e vem o que Deus quer falar, as divisões, aí você pega o papelzinho, começa a escrever ali, e o louvor está rolando, e você está ali, que cante mais. Quando você sobe e prega, é uma unção de Deus, de conversões, e Deus faz a obra dele tremenda. Você sai dali, Senhor, obrigado, Senhor, ufa, obrigado. Obrigado porque eu fui obediente à sua palavra, e o Senhor agiu, o Senhor atuou de forma poderosa. Mas não é fácil. Deus fala para a gente no aeroporto, fala assim, procure aquela pessoa e fala para ela isso. E aí? Você chega lá, primeiro sem jeito, tudo bem, que está calor, né? Você está indo para onde? Está indo em tal lugar. Tá, e Deus fala assim, fala isso. Fala para ele que eu estou no controle de todas as coisas e que tudo vai dar certo. Será que eu falo? Será que a pessoa vai entender? Será que ela vai aceitar? Não vai? Aquela luta, irmãos, é interminável aquela luta. Aí de repente você cria coragem, está quase saindo a pessoa, então tá, Deus, não, só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Deus fala para você isso, a pessoa,
chama a esposa dela e abraça e chora e chora. Por quê? Saiu do convencional, saiu do natural e entrou no sobrenatural. É isso que acontece. Deus sempre cumpre a sua palavra. E última coisa, que Deus sempre faz milagres, Deus continua fazendo milagre, é que Deus não aceita negócio no reino dele. Deus não aceita negócio. E quando ele foi lá, que ele foi limpo, foi purificado, e a sua pele fala que ficou como de um bebê, né? Ficou como de um bebê. Se fosse um espanhol mesmo falando, se fosse um espanhol escrevendo, e falava assim, perdão, irmãos, o espanhol fala assim, ficou como a poupança de um bebê. O espanhol fala assim claramente, né? Ficou aquela pele limpinha. É ele que vai procurar o profeta. Uma versão fala, e ele se põe diante do profeta, ele se humilha. Então ele quer trazer ao profeta tudo aquilo que ele trouxe, que seria 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestimentas de festa, e ele quer então entregar aquela roupa, aqueles presentes, aquele ouro, aquela prata ao profeta, e o profeta fala assim, não, obrigado, eu não posso receber isso. Não, mas é você para você, não, é para você dar, não posso. Irmãos, Deus não negocia a sua glória e Deus não aceita negócios. E nós temos que ter isso bem em mente. Deus não tem barganha. Deus, não adianta você entregar dízimo esperando A ou B com a sua fidelidade. Deus não quer o teu dinheiro, nosso dinheiro. Deus quer o nosso coração quebrantado. Deus quer as nossas vidas quebrantadas, porque se Eliseu tivesse recebido aquele dinheiro, Naamã teria pago pela sua cura. E como Eliseu não recebeu, o que ele falou? Então você me permita levar 2 juntas de areia, de terra, dessa terra, para que eu possa levar para minha cidade, para que nunca mais eu possa oferecer sacrifício, holocausto aos outros deuses. Eliseu falou assim, pode levar. Outra coisa, que Deus me perdoe, porque eu tenho que acompanhar o meu Senhor, quando ele for adorar lá e sacrificar, ajoelhar diante do Deus dele, eu tenho que ajoelhar para apoiá-lo. E ele fala que Deus me perdoe por isso. Eliseu fala assim, esse é o seu trabalho, vai lá. Você não está adorando, você está simplesmente fazendo a guarda do rei. Irmãos, isso significa que quando nós obedecemos esse princípio, ele vai fazer a sua obra em nós. Ele vai glorificar o nome dele. Quando nós aceitamos o negócio, a glória já é nossa. A glória é daquilo que nós negociamos com Deus, seja um carro, uma casa, uma cura, o que for. Mas quando nós não aceitamos, o nome dele é glorificado em toda a região. Amém? Eu te convido a ficar em pé agora e nós vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, o Senhor continua fazendo milagres. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus Onipotente. O Senhor, ó Pai, vai além de nós. Ó Deus, e o Senhor escolhe pessoas simples, ó Deus, para orar. O Senhor escolhe uma viúva, o Senhor escolhe um viúvo, uma senhora simples, talvez analfabeta, uma pessoa que tem pouca letra para abençoar, para orar, para dar palavra de sabedoria. Ó Deus, o Senhor usa as nossas experiências, ó Deus, como o Senhor chamou Davi, um menino simples lá do campo, para ser rei de Israel. Ó Pai, o Senhor escolhe as coisas simples para enlouquecer os sábios. Ó Pai, e que eu me acha, Pai, sendo simples, que a Tua igreja se ache diante do Senhor uma igreja simples, sem ostentação, sem soberba, sem orgulho, uma igreja humilde, uma igreja, ó Deus, que se humilha diante do Senhor. Ó Pai, quando nós olhamos as notícias, que possamos dizer, Deus ainda faz milagres,
Deus ainda faz milagre. Quando encontrarmos um enfermo, possamos orar, Deus ainda faz milagre. Situações difíceis da nossa casa, Deus faz milagres. Relacionamento de casais, Deus faz milagres. Nas nossas finanças, Deus ainda faz milagre no nosso dia, no nosso viver. Nós só temos que entender como que o Senhor age de todas as maneiras. Ó Pai, fala conosco, nós te louvamos, nós agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor, seja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar, amados, e vamos escutar o prelúdio, e que Deus dê a todos nós uma semana abençoada. Pós-lúdio.